né? Vocês colocam aqui no chat, a gente vai conversando. E, além disso, os avisos iniciais para todo mundo, tá? Então, porventura, se alguém estiver vendo alguma pessoa com o microfone aberto, me avisa aqui, porque eu vou desligar. Eu não estou ouvindo o barulho do microfone das outras pessoas, porque eu desligo aqui para poder otimizar a minha logística. Senão, eu fico tendo retorno aqui, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela para a gente falar sobre essa parte da perícia e sobre a parte da análise das drogas, como é que se aplica. Eu vou mostrar situações também reais para vocês poderem entender um pouquinho, tá bom? Então, na medida do possível, a gente vai conversando e eu vou mostrando aqui vários aspectos que, sob o ponto de vista das drogas, né, muitas vezes não é falado, porque entra numa parte da perícia, né, que é na toxicologia. A toxicologia forense e a química forense, ela tem algumas distinções nos estados. Por exemplo, alguns estados colocam em laboratórios separados, e aí a parte da química forense fica se relacionando somente aos exames em que as drogas não estão inseridas em uma matriz biológica. Então, se tiver lá somente o material vegetal da maconha, se tiver pedra de crack, POC, se desconfie que seja cocaína, todos eles vão ser inseridos, encaminhados para o laboratório de química forense, e aqueles que tenham a mistura das drogas com a matriz biológica, seja para tentar procurar a própria droga, no caso da cocaína, ou principalmente para encontrar os seus marcadores químicos que... Coloca essa palavra aí, esse termo na cabeça de vocês. Marcadores químicos são pontos-chave quando a gente vai falar sobre análise de drogas em matriz biológica, que é urina, sangue, tecidos, tá? Tanto para a cocaína quanto para o cannabis, que aí vai ter como principal droga utilizada, né, como um abuso, considerado como um abuso do etanol-THC. A gente vai falar muito sobre essa questão dos marcadores, tá? Para iniciar, para deixar todo mundo na mesma página, eu tenho que sempre explicar, porque sempre aparecem aglomerados mais novos. Tem aqueles das antigas, né, que aí eu já sei, já faço tudo de olhos fechados aqui, mas para quem está chegando agora, olha só, temos um cronograma com 10 encontros, todas as quartas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília, e nós estamos agora na nossa quarta aula, né, a aula 14, porque é uma sequência de um outro bloco que a gente já fez. Todas as aulas são independentes, mas vocês vão percebendo que elas vão se encaixando também, tá? Então, ao fim, né, de cada live, eu divulgo em algum momento uma palavra-chave. Essa palavra-chave, você vai depois receber um link lá no grupo dos aglomerados, tá? No grupo de WhatsApp, grupo exclusivo dos aglomerados. Eu coloco um link, você entra, digita o seu nome completo, digita a palavra-chave e você recebe aí o seu certificado inteiramente gratuito. Esse link fica disponível apenas até a 00:30 e depois disso deixa de existir, tá? Tem que ter paciência para conseguir ter o certificado, porque nem sempre pega tudo isso. Eu vejo que tem algumas pessoas que parece que têm uma afinidade com esse link, porque o link, antes dele clicar, parece que ele já abre, bota aqui seu nome e tal, e já recebe. E tem outros cristãos ou não cristãos, né, que tem uma dificuldade tremenda, uma luta grande para conseguir, né? Então, faça registro, faça um vídeo da tela tal, e me mande pelo WhatsApp comercial que Giovanni, na quinta-feira, sempre resolve tudo isso, certo? Deixar claro, todos os materiais que a gente trabalha na live tem sempre um conteúdo sensível e, por isso, a gente não consegue fazer uma transmissão direta para o YouTube, que era por onde a gente fazia nossas lives, nossos encontros. Mas o YouTube derruba a nossa live e aqui é um caminho que a gente consegue deixar seguro, tá? Todas as informações, todos os conteúdos, eles têm finalidade única e exclusivamente educacional, para que você possa aprender, para quem quer aprender, quem quer discutir um pouco mais, tá? Então, esse aqui é o local certo para a gente conversar sobre isso. Se, porventura, alguém tiver interesse, quiser os slides, quiser um material, quiser um resumo, quiser a aula completa, novamente, do vídeo, para poder assistir quantas vezes quiser, tal, achar que é pertinente tudo que a gente está conversando aqui, né? Aí vocês podem solicitar
a versão paga. Tem uma versão que é R$19,90, um preço muito acessível, que vai ter os slides, vai ter o resumo da aula, vai ter um certificado, né, sem precisar ficar apertando lá no link, e vai ter aula gravada também, tá? Isso um certificado gratuito é um certificado solidário para que todos os aglomerados possam ter a oportunidade, sim, de ter acesso ao conhecimento e o registro desse conhecimento que se dá aí pelo certificado, tá bom? Então, alinhar todas essas informações, vamos lá, vamos dar uma volta, né? Uma voltinha para poder a gente entender. Eu sou farmacêutico, tá? Então, da minha natureza, da minha profissão, ter um embasamento muito significativo dentro do contexto histórico, para a gente entender de onde a gente veio e até onde a gente está. Então, antigamente, todos os quadros relacionados, por exemplo, à saúde, ao adoecimento, e essa doença seja física ou mental, né, elas estavam muito relacionadas com a questão dos deuses. Cada comunidade, cada grupo, ele atribuía essa característica de um adoecimento a um castigo dos deuses, né? E aí, se a pessoa melhorasse, é porque ela mereceu piedade dos deuses e eles a curaram. Se não, se eles não tivessem a piedade e a misericórdia por essas pessoas iam a óbito, tá? E isso foi por centenas e centenas de anos, dessa forma, desse formato, em uma relação de misticismo, né, de deuses, até que caiu a ficha para algumas pessoas que, e se houvesse uma relação de causa e efeito entre alguma substância e o meu corpo, o corpo de outras pessoas? E aí o jogo virou. Inicialmente, inclusive, com várias pessoas que pensaram diferente do senso comum, sendo considerados bruxos, sendo considerados encarnações do demônio, queimados na fogueira, matados em praça pública, né? Porque eles estavam desafiando os deuses pelos conservadores, que eram a maioria. Tá? Superada essa fase em que as pessoas começaram a entender que poderia existir uma correlação, tá? As pessoas perceberam, e naquela época podia ser o curandeiro, tinha as pessoas que se apropriavam dessas informações, mas como quase tudo que a gente tem hoje, até inclusive o celular, ele foi desenvolvido por necessidade de guerra, né? O micro-ondas, o avião, que era para unir pessoas que estavam em locais diferentes, foram utilizados para soltar bomba. Então, esse viés de aplicação com o intuito de aniquilar inimigos foi o grande mote aí, talvez, né, do desenvolvimento desses estudos empíricos, né? Porque a gente vai ter o contrapeso, empirismo e cientificismo. Então, o que é empírico é testado, tentativa e erro, e científico ele vai se basear em um padrão de estudo para poder confirmar se aquilo ali realmente acontece ou não, tá? Então, esses estudos empíricos no início, a gente resultou aí em várias situações, como, por exemplo, caça de animais. Então, o índio ia lá, passava a flecha em um determinado sapo, né, que tinha conhecimento naquela tribo de possuir o veneno, e quando atacava, ela matava, atirava em algum animal, aquele animal, por ter a corrente sanguínea entrado em contato com aquele veneno, ia a óbito. E o índio comia aquilo ali e não morria, né? Esse conhecimento foi empírico. Alguém, né, em algum momento comeu e disse, poxa, podia ter morrido, mas nem morri, porque as vias de administração de contato foram diferentes. Então, enquanto um teve contato com sangue, o outro teve por via trato gastrointestinal. Então, o suco gástrico pode destruir aquele veneno. Algumas outras pessoas começavam a assar, né, a assar aquela carne, aquele material, que também poderia destruir. Então, tudo isso era feito de forma empírica. E aí chegou dois dilemas. Primeiro, tentar sobreviver com essa nova onda, porque quem sabe a gente, há algum tempo, não sei, né, vai ser atacado agora pelas IA, né? O grande medo da gente hoje é esse. Para algumas pessoas, de repente, tem gente que até quando vai falar com o ChatGPT, diz assim, muito obrigado, ChatGPT, você é uma pessoa muito legal. Quando vocês forem dominar o mundo, lembrem que eu dizia que você era uma pessoa legal. Enquanto tem outras pessoas que ficam chateadas quando a resposta não é satisfatória, ou então quando ele tem alguma limitação, ele diz, filha da... né? E xinga ele e esquece que
aquela memória pode ficar guardada para quando tiver a parte da dominação aí da humanidade, né? E de repente eles descontarem. Então, no instinto, naquela época da moda, das substâncias que poderiam ser utilizadas com várias finalidades contra o sistema fisiológico, o primeiro ponto era sobreviver, né? Evitar os venenos, porque tinha gente que já estava morrendo envenenado por aí. E aí, paralelamente a isso, foi feito, né, o uso dessas substâncias como, além do instrumento de caça, também como arma contra inimigo. Um clássico que a gente vai encontrar aí, cuidado, Ana, não xingue não, porque quando tiver a reviravolta, o cara vai dizer, olha, vou matar todo mundo, mas vou começar com Nanda, porque ela foi que me xingou muito e tal. Quem sabe se eles são ressentidos, né? Então, olha só, um clássico é a execução de Sócrates, um grande filósofo. Várias, centenas de pessoas foram executadas dessa forma, mas Sócrates entrou nos livros, né, devido a essa questão da escola, né, socrática de filosofia, que falava muito, só sei que nada sei, né? E nessa história, só sei que nada sei, os caras pegaram e disseram assim, olha, tem aqui uma coisa para você tomar, né? Um cálice com um extrato de cicuta, que é uma planta. Olha como é bonitinha essa planta, né? Parece que inofensiva. Se a gente for olhar direitinho, ela parece que, tipo, não faz nada demais. Mas dentro dela tem uma substância chamada coniina, responsável aí pela morte de quem tomar, né? Então, a gente vai ter aí o uso do envenenamento para fins políticos, fins militares, fins de sucessão familiar. Olha que coisa louca, né? Então, imagina, por exemplo, se por acaso eu nascesse em uma família nobre, tá? Nascesse no meio de uma nobreza aí, e de repente eu não sou o filho mais velho, eu sou o segundo filho. Tem um irmão que nasceu 2 anos antes de mim. Então, tudo era para ele. Ele era o príncipe, ele vai ser o rei, ele vai ser sempre o primeiro. E eu serei sempre o segundo, tá? Estou tomando aqui um negocinho com a colher, porque é um cappuccino, aí eu gosto sempre de misturar aqui. Então, eu seria sempre o segundo. Já falei, inclusive, em uma das aulas aí, sobre o bolo envenenado com metais pesados. Então, na época, né, esse começou a ser chamado aí a droga da sucessão. Eu só conseguiria ascender para ser o primeiro se eu conseguisse matar quem é o primeiro. Então, eu dizia, opa, querido irmão, tem aqui, olha, trouxe aqui uma cerveja de um reino diferente que você vai gostar. Que reino é esse? Aí eu, o reino de Deus. Né? Porque ele estava querendo mandar ele embora para lá. Então, muito comum, foi muito comum essa finalidade. Assim como, por exemplo, quando a gente tinha, por exemplo, um conflito entre famílias, né, em reinados disputando uma área, né, a gente vê muito ainda a Rússia, né, em disputa por territórios com outros países, né, essa questão com fins religiosos também muito forte, e a estratégia de um cara chegar e dizer assim, olha, nossas famílias já derramaram sangue de nossos entes queridos, muito sangue desses nossos entes queridos. Não vamos continuar essa guerra. Vamos celebrar a paz. Eu admito que o território C deve ficar para você. Até porque parece ser muito mais justo e tal. Faça essa pala todinha e para nós, né, para nossa comemoração, eu vou preparar um banquete para todos nós e espero que sua família